Bom, antes de Platão, de Aristóteles e até mesmo de Sócrates, que a gente tanto fala, tanto comenta, tinha uma galera que estava pirando nas grandes questões da existência à época. Hoje a gente vai falar dos pré-socráticos. É tipo uma banda underground de rock de fundo de quintal, só que para filosofia. Não tiveram tanto mainstream, não tiveram tanta mídia em cima deles, mas sem eles, nada do que veio depois teria acontecido. Então, pega aí sua bolachinha e vamos filosofar sobre o início da filosofia. Os pré-socráticos, eles foram os primeiros filósofos da Grécia Antiga, antes mesmo de Sócrates dar as caras questionando e indagando os atenienses. E o que os pré-socráticos queriam? Nada menos, nada mais do que entender a origem de tudo. O que é a realidade, qual que é a substância primordial e fundamental do universo. Eles foram os primeiros a abandonar a explicação mitológica, a explicação de Zeus, de Poseidon, de Hades, de Atena, de Ares, de todos os deuses, de todo o panteão mítico da Grécia e buscaram respostas racionais. Eles se perguntavam o que é o cosmos, o que é o universo, de onde que vem tudo isso. E o mais insano é que cada um deles, cada pré-socrático, cada pensador desse período tinha uma resposta diferente. E hoje vamos conhecer algumas dessas respostas malucas, junto com seus pensadores malucos, que abriram o caminho para a filosofia como a gente conhece. O primeiro, que geralmente é considerado como o pai da filosofia, o que é o precursor, é Tales de Mileto. Esse cara foi o pioneiro do que denominamos como filosofia ocidental e o primeiro a tentar explicar a origem do mundo sem apelar para deuses de titãs. E ele afirmava que tudo vem da água. Pensa só, para ele a água está em todo lugar e ela pode ser líquida, pode ser sólida, pode ser gasosa, faz até um pouco de sentido. Mas hoje a gente pode olhar para isso e falar: caralho, Thales, água? Sério mesmo? Você mandou essa? Mas o ponto é que ele estava tentando encontrar uma substância primordial. E ele enxergava na água vida. Todo ser vivente necessitava da água. Então, para ele, tudo vinha desta água, dessa forma. E não era necessariamente a água que bebemos envasada, mas era o elemento que engedrava na vida e na manutenção da mesma. Foi até o que podemos dizer um passo, ainda que bastante curto e rudimentar, para pensar o mundo de uma forma racional e causal. Depois do Tales, veio o Anaximandro, que disse: não, Tales, dá uma segurada, você está errado, não é água coisa nenhuma. Para o Anaximandro, a origem de tudo é o apeiron, que significa ilimitado, infinito ou algo sem limite, indeterminado. É uma espécie de substância que não existe, mas que deu forma em tudo contido em si. Ele estava tentando ir além do que a gente pode perceber com os sentidos. Ele dizia que o universo é regido por um equilíbrio constante entre opostos. Quente, frio, vida e morte, seco e úmido, grande e pequeno. Uma espécie de precursor da ideia do equilíbrio cósmico. Para ele sempre havia essa luta constante, mas sempre um equilíbrio que gerava tudo. O apeiron, por ser ilimitado, engendrava na terra, no fogo, no ar, na carne, no sangue, tudo vinha deste princípio ilimitado ou infinito. Agora podemos ver que ele engendrou em outros pensadores. Também veio um aluno do Anaximandro que tentou dar uma simplificada, uma amenizada, que foi o Anaximenes. Ele disse: cara, é o ar. O ar é a substância primordial. E ele tinha uma sacada bastante interessante. O ar pode se transformar. Quando ele se condensa, ele vira água. Quando ele se rarefaz, ele vira fogo. E depois de virar água, ele se solidifica, ele vira terra, ele vira gelo, ele vira o sólido. Tudo está interligado. Né? O ar era o elemento de elo, de conexão, de vínculo com todas
os seres, todos os entes existentes. Isso mostra como os pré-socráticos estavam tentando encontrar uma unidade no meio da diversidade do mundo. Eles queriam descobrir o que dá sentido a tudo. Eles queriam saber o que é comum a tudo no múltiplo. Eles queriam achar o uno, aquilo que é indiferente para todos, que é semelhante, que torna a todos uma coisa só. Agora, um outro pré-socrático, talvez o maior, junto do seu principal rival, é um dos, talvez, favoritos, um dos primeiros que eu li, que tive bastante afeição, é Heráclito de Éfeso. Esse cara é o pai da ideia de que tudo está em constante mudança. Lembra do episódio do Hegel, que eu falei que havia outros pensadores que falavam sobre mudança, sobre fluxo, sobre opostos e dialética? Pois é, o Hegel bebeu direto da fonte do Heráclito. Hegel sistematizou, melhorou, modernizou o que Heráclito fez, mas Heráclito já havia arranhado, já havia caminhado para que Hegel corresse. Heráclito dizia, você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, tudo flui, tudo muda. Se você entrasse no mesmo rio duas vezes, havia duas mudanças, você e o rio. As águas que você tocou na primeira entrada já não eram as mesmas da segunda. E você, na segunda entrada, a segunda imersão aquática já não era o mesmo. Você já havia experimentado o que era mergulhar num rio, você havia experiências, havia sido transformado pelo decurso do tempo, do espaço e dos eventos. Então, para o Heráclito, o elemento fundamental, a substância inicial, era o fogo. Porque o fogo é transformação pura, o fogo sempre se move, ele está sempre em constante movimentação, o fogo nunca é estático, o fogo nunca é parado, o fogo é movimento. E o mais louco ainda é que o Heráclito acreditava que o conflito era o motor da mudança. Se algo muda, algo deve motivar essa movimentação, essa mudança. Para ele, sem conflitos, não há evolução. Então, da próxima vez que você enxergar a sua vida uma zona, lembre-se do Heráclito. Isso faz parte do processo, faz parte da evolução e da transformação, o choque, o embate, o confrontamento. Agora, se o Heráclito é o cara da mudança, é o cara do devir, é o cara do vir a ser, da transformação, o seu principal rival, Parmênides, é o cara da permanência. Ele foi totalmente na contramão de Heráclito e disse, nada muda, o ser é, e o não ser não é. Simples assim. O Parmênides achava que a mudança, que a movimentação, que as transformações, que o devir, que o vir a ser era uma ilusão dos sentidos. Para ele, a única coisa que existe é o ser eterno e imutável. Isso foi uma paulada na cabeça de todo mundo. Ele influenciou Platão, que depois criou a teoria das ideias, onde o mundo sensível é ilusório e o mundo ideal, o mundo das ideias, é o real e é eterno. Para Parmênides é tipo um avô espiritual para o Platão. Para ele, o que é real não muda, não se transforma. Porque se transforma, não é, porque deixou de ser. Então, Parmênides foi o tutor, o mentor, de alguma forma, das ideias de Platão, assim como também Heráclito foi, em alguma medida, para a teoria de Platão sobre o mundo sensível. O mundo ideal de Platão é parmênidico, é o ser, é o que não se movimenta, é o eterno, é o imutável. E o mundo dos sentidos, o mundo da matéria, o mundo carnal é o devir, é o que se transforma, é o fluxo, é o que é temporal, é o que se esvai. Então, Heráclito e Parmênides se sintetizaram, de alguma forma, no pensamento platônico. Outro pensador bastante interessante dos pré-socráticos é o Empédocles, que foi um dos primeiros a dizer que não existe uma única substância primordial. Para ele, tudo é composto por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Parece até que ele gostava bastante daquele mangá, daquele anime do Avatar, né? Do Aang com a Katara, o Sokka, a Toph e o Zuko, né? Os elementos dos dominadores, para ele, tudo, para ele, toda a realidade, todo o mundo, todo o universo é composto de alguma parcela, alguma quantidade de terra, água, ar e fogo.
todos temos isso dentro de nós. Às vezes um pouco mais de água e menos de ar, um pouco mais de fogo, menos de terra, dentro das suas proporções. Ele tinha uma sacada que pode até ser um pouco poético. Tudo no universo é movido por duas forças opostas. Novamente, todos eles viam que há algum motor dialético, motor de conflito, de confrontamento, né? O Anaximandro, o Anaximenes, o próprio Heráclito, todos eles viam na realidade, nessa força primordial que mantém e que cria esse combate metafísico. E para o Empédocles também havia duas forças, que era o amor e a discórdia. O amor une os elementos, atrai para ficarem juntos, para se selarem. E a discórdia separa, expulsa, afasta, remove. Então havia toda essa dialética de amor e discórdia. Parece até uma novela mexicana, não é? Fica aí a dúvida se ele não era um escritor trabalhando para o SBT ou se era um filósofo. E para encerrar, podemos até falar também do Demócrito, que é um cara que antecipou a teoria do átomo, a teoria atômica. Ele dizia que tudo é composto por átomos, partículas indivisíveis que formam a realidade. Mas aqui temos que fazer um parênteses. O átomo de Demócrito não é necessariamente o átomo que a física, que a ciência moderna entende. Átomo, no pensamento filosófico, é justamente o que a palavra lhe diz. O prefixo de negação, tomo, divisão, separação. Não à toa, quando compramos algum livro, temos tomos, né, que são divisões. Então, átomo é indivisível, aquilo que não tem divisão. Por isso que é partículas indivisíveis, é aquilo que é irredutível, não pode mais ser fracionado. E ele enxergava que a realidade era composta desta forma. Ele é um pai do materialismo. Tudo é átomo. Mas você pode até dizer, tudo, o pensamento, ideias, conceitos, tudo é átomos para Demócrito. Existem alguns átomos que são mais voltados para a matéria, para o sólido, são mais rugosos, e outros que são mais lisos, mais rápidos, porque os átomos eles estavam no vazio, havia átomos em vazio para os átomos circularem, e esses átomos, quanto mais velozes, mais circulavam, e eram geralmente átomos de pensamento, átomos abstratos, e quanto mais lentos, mais rugosos, átomos concretos, como o átomo de uma madeira, átomo de uma pedra, átomo de algum elemento sólido. E o Demócrito ele foi um pouco esquecido por um tempo, né? Tanto por ser odiado por Platão, que mandou queimar seus livros, como também porque as suas ideias materialistas foram vistas como heréticas, como algo a ser combatido pela igreja, pela religiosidade da escolástica. Então ele também foi bastante esquecido, mas posteriormente a ciência moderna viu nele, né, um dos pioneiros, a ideia de que o universo é composto de partículas em movimento. O interessante desses pré-socráticos é que o próprio nome da categoria deles não diz respeito muito a eles. Por quê? Pré-socrático diz pré, algo que é anterior, algo que é prévio, socrático, algo de Sócrates. Não se pode falar de alguém sobre algo que vem depois dele, né? Porque eles nem tiveram necessariamente o contato com Sócrates. Então, na verdade, Sócrates, que é um pós-empedocliano, que é um pós-parmenidiano, um pós-heraclitiano, porque ele sim foi influenciado, e não eles. Nunca o futuro influi na ideia do presente que virá a ser passado. Então, essa categoria pré-socrático é até um pouco anacrônica ou errada, porque você visualizou que, por mais que há uma certa linha de pesquisa, de buscar qual que é a substância primordial, eles tiveram métodos diferentes, tiveram outros assuntos até que não convergiam entre si, mas todos são colocados nesse balaio de ser pré-socráticos, isto é, vir antes de Sócrates. E alguns deles nem são antes de Sócrates, são contemporâneos. Um exemplo disso é o próprio Demócrito. Demócrito foi contemporâneo de Platão, então ele até poderia ser um pós-socrático.
alguém que veio depois, porque Platão veio depois. Mas tendo em vista a categorização que a filosofia fez ao longo do tempo, com base nas ideias e até mesmo em endeusar e colocar Sócrates como um datador, um elemento de divisão, Demócrito foi colocado para trás de Sócrates, sendo que ele foi contemporâneo do aluno de Sócrates. Então, temos que também ter essa reflexão sobre por que pré-socráticos, o que Sócrates influenciou neles. Será que é Sócrates que influenciou eles? Ou será que eles influenciaram Sócrates? Mas também não devemos ser tão pedantes de criticar tudo a esmo, porque, de fato, Sócrates é quintessencial para a filosofia. A sua datação, a sua revolução, de fato, rompe inegavelmente com o pensamento dos seus anteriores, seja no método, utilizando-se do diálogo, da maêutica e da ironia, trazer a filosofia para o homem, porque vocês visualizaram aqui que Parmênides, Heráclito, Anaximandro, Anaximenes, nem falamos de Pitágoras, que enxergava a matemática como o elemento principal, o elemento de ordem do mundo, né? Poderíamos até também trazer a questão do pensador matemático, mas todos eles sempre buscavam o cosmos, sempre buscavam a arqué. O que seria a arqué? O princípio primordial da realidade. Com Sócrates temos essa mudança. Temos essa mudança para o quê? Para uma reflexão sobre o homem, sobre o conhecimento, sobre as coisas que a razão pode conhecer, seja a beleza, o bem, a justiça. Então, é sempre uma reflexão mais terrena, mais focada na polis. Então, talvez a denominação pré-socrático seja talvez muito funcional, embora não deva ser utilizada como algo absoluto, como algo que não possui erros ou controvérsias. Então, galera, os pré-socráticos, né, para sintetizar, foram os primeiros a se perguntarem de onde viemos, para onde vamos. Eles que iniciaram a jornada filosófica que continua até hoje e que estamos dando continuidade com esse podcast. Então, da próxima vez que alguém disser que filosofia é balela, é perda de tempo, fala pro malandro estudar Tales, Heráclito, Parmênides, Pitágoras e companhia. Porque sem esses caras, a gente nem estaria aqui filosofando nesse boteco, nesse podcast. Sem eles, não teríamos toda a história do pensamento filosófico, jurídico, artístico, científico, tecnológico. Eles engatinharam para que outros pudessem andar, para que hoje possamos voar. Então, até a próxima e lembre-se, o movimento começa antes mesmo do Sócrates.